o canal O Executivo tem a grande alegria de receber o sócio fundador e Chief Creative Officer da Figtree, Ricardo Figueira. Ricardo, seja muito bem-vindo. É uma honra e um prazer enorme. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Ricardo, estou muito contente de a gente estar aqui. Olha, inclusive, até já tomamos um café, o Ricardo e eu, raramente, mas tomamos um café sempre para trocar ideias e tal. O Ricardo é muito bom. Aconteceu, né? Aconteceu, foi muito bom assim, ter você aqui, Ricardo. E uma preocupação que eu tenho é sempre trazer para as novas gerações o histórico da área onde elas estão. Então, quando eu trago uma pessoa como você aqui, Ricardo, eu queria que você contasse para nós, né, como que era a área de marketing. Bom, você tem tantas perspectivas, né, mas como que era a área de marketing, a área de criação, de inovação, quando você começou a trabalhar? Olha, eu acho que é bem interessante essa pergunta, porque na maioria das vezes as pessoas acreditam que existe uma regra, um book, de como você sobe a escada da carreira da sua vida. E pelo fato de eu ter sido sempre muito focado na minha estrutura pessoal, individual, nas coisas que eu acredito como, não munição, mas como fortalezas para construir isso, eu fiz isso do meu jeito. Entendi. Então, assim, eu gosto muito de levar para o lado humano, no sentido de como isso se adapta para mim, como o mundo se adapta para mim e como eu me adapto para o mundo. Entendi. Então, assim, eu acho que a maioria das pessoas teria uma história muito diferente da minha. Entendi. Mas eu sempre gostei de desenhar. Pra você ter ideia, com 3 anos de idade, quando as pessoas falam de biografia, não precisa exagerar, 3 anos de idade. Com 3 anos de idade, eu morava no Rio de Janeiro com minha família, e eu desenhei a parede da sala inteira. Meus pais acordaram de manhã, a parede inteira estava desenhada. Você nasceu criativo, então. Eu sempre tive facilidade para expressar assim, essas coisas que eu estava falando. Entendi. Mas, e ao longo do tempo, isso que eu falo um pouco para os meus filhos, assim, não é que eu recomendo para o mundo, mas eu recomendo pelos meus filhos, pelas quais eu tenho uma responsabilidade. Mas você tem que focar nas suas características e fazer o melhor daquilo para te fazer feliz. Entendi. Então, eu observei ao longo do tempo essa minha característica de desenho, tal. Eu descobri um pouco da interface do computador gráfico. Muito cedo. Entendi. Eu adorava programar Basic, por incrível que pareça. Você programou Basic, é mesmo? Eu programei Basic. Você está brincando? Vem um pouquinho mais para a sua esquerda. Eu programei Basic. E ao mesmo tempo em que eu programei Basic, eu desenhava em Nanquim e adorava desenhar e tal. E ao longo do tempo, naquela época, era muito raro um emprego que unia a possibilidade de você explorar o universo tecnológico e ao mesmo tempo o universo da arte. Pelo menos em Brasília, onde eu nasci. É verdade. Em Brasília, onde eu nasci. Estou falando da década de 90 ainda, imagino. 70. 70? Eu me descobri nessa história de 70, 80. 70, 80. Ok. Em 70 e 80, em Brasília, não existia absolutamente nada que não fosse poder público. Entendi. Então, eu e meus amigos, né, a gente, como um bom brasiliense, cada um comprou um instrumento como uma forma de se manifestar culturalmente, intelectualmente. Instrumento musical. Sei. Porque Brasília, você balança a árvore e cai 20 bateristas, 3 guitarristas. Temos muitas bandas lá, né? Não tem dúvida. Eu vi, muito que eu aprendi veio daí. Sei. E aí, eu entrei muito no mundo da música, em paralelo a essa curiosidade artística, a curiosidade da tecnologia, e eu acho que eu fiz design depois, eu sempre tive uma vontade absurda de querer criar uma cor que não existia. Sim, uma cor que não existia. E eu falei, cara, será que fazendo design eu consigo fazer isso? Lógico que você não consegue na Terra, nessa distância. Claro. Mas assim, eu sempre tive muito essa curiosidade pelas novas possibilidades. E isso me fez até estudar design. E eu estudei design e tal. Peguei, na época, uns empregos que combinavam tecnologia e design. E até que em 96, 97, surgiu, pelo menos na minha realidade, uma coisa chamada internet. Entendi. E aí eu uni essas duas coisas, né? E eu descobri a internet pela primeira vez. Eu me lembro que o primeiro exercício que eu fiz foi publicar uma imagem, um desenho que eu fiz
mandar pro ar, ligar para um primo meu nos Estados Unidos e falar, cara, vê se você tá vendo isso. Na hora que ele me falou, eu tô vendo, chegou, tá aqui. Mas você colocou em um site? Eu fiz o meu primeiro site, GeoCities, na época, aquelas coisas bem claro, claro. Aí, naquele momento, me caiu uma ficha gigante que nunca mais apagou, que era a possibilidade de você se expressar, se comunicar com o mundo inteiro, sem precisar de ter uma emissora, uma difusora, toda aquela... Você já tinha essa conclusão na hora que você fez isso? Na hora eu percebi isso. Nossa, que interessante. Porque teve muita gente que não percebeu isso, né? Foi aí que eu enxerguei o potencial de internet. Entendi. E aí, a partir desse momento, eu decidi investir tudo que eu tinha aprendido de design, tudo que eu tinha aprendido de comunicação, através dessa ferramenta. Isso em 97... Em 98 eu tinha uma empresa, eu me lembro que o primeiro site que eu vendi na minha vida foi um site super legal. Eu comprei um carro com o primeiro site, eu era um moleque, mas foi muito legal. E assim, eu amava essa possibilidade, esse mundo que era construir novas possibilidades a partir da união do design. A época que eu estudei design não era web design ou design gráfico, era um design de uma forma mais abrangente, que quase um pouco de arquitetura, quase um pouco de comunicação emocional, era uma coisa mais abrangente, era muito forte. E isso me fortaleceu muito na forma como eu me construí profissionalmente. Eu acho incrível, né, você falar isso, porque como eu trabalhava com desenvolvimento de computadores, eu dizia para mim mesmo, falava, engraçado, eu gosto de construir um brinquedo, mas eu não brinco com ele. Era muito essa pegada. Às vezes, até quando encontrei... Sabe que a Ana trabalhava na Medialog, né? E eles pegaram equipamentos da Microtech para fazer uma feira. E quando falaram para mim o que eles estavam fazendo, que era um totem de multimídia, e como eu era técnico, eu falava, não, isso não funciona, o computador não tem esse poder todo de fazer isso. Eu, por incrível que pareça, eu acompanhava de longe a Medialog, porque eu achava assim, esses caras são doidos, isso aí não tem o menor cabimento para funcionar e tal. E eu acho que Você já estava lá? Não, nessa época não. Não. Aí, nessa época, eu tinha uma empresa que eu fazia comunicação, ainda em Brasília, tinha clientes em São Paulo, tinha clientes em Minas, já estava ganhando prêmios internacionais. Aí um belo dia, um dos sócios do Opportunity bateu a nossa porta e falou, vocês fizeram isso aqui? É isso mesmo, a gente fez isso aqui, os meus sócios, era uma sala de 6 meninos, né? E como é que vocês fizeram isso? Tal. Vamos investir, a gente está investindo numa incubadora incrível. Para cada ideia selecionada que as potenciais empresas candidatas a estarem nessa incubadora, nós vamos pagar 1 milhão para cada ideia incrível que essas... 1 milhão, você é menino, ouve falar de 1 milhão. Né? É incrível. Mas foi incrível porque provocou a gente num nível muito interessante. E a gente só tinha que ficar mandando ideias via fax. Por fax? Ideias inovadoras de internet. Eu me lembro que na época a gente teve 2 ideias selecionadas. Uma era a criação de compra de passagem aérea seguida de check-in e todo o processo. Você já falou sobre isso? Já. Essa era o nosso pitch. E teve uma outra ideia que não me lembro. Bom, mas, pode falar. Mas o que aconteceu foi que o projeto de incubadora não deu certo, mas eu me lembro, o André, ele falou, cara, mas a gente amou vocês e eu quero apresentar vocês o cara que a gente está construindo uma empresa junto com ele que é muito igual ao que vocês fazem. E eu conheci Pedro Cabral. Olha só. Que tinha 3 meses de lançando a agência Click.